tínhamos o dinheiro em conta. Eu só quis dizer que é o seguinte, nós pagamos uma parte da folha, mantivemos a folha antecipada, o remanescente da folha poderia ser pago até o dia 10 com a arrecadação do mês de janeiro. Ficou um saldo de caixa de 35 milhões, segundo o próprio secretário da Fazenda, mas a arrecadação, que fosse entrar no Tesouro, pagaria a folha. Foi isso que eu quis dizer. Poderia. Está comigo a palavra, né? Eu quero devolver com o deputado G da mesma delicadeza que ele teve comigo. Eu não lhe concedi a parte. Né? O deputado Luiz César. Deputado Luiz César. Deputado Luiz César. Senhores. Por gentileza, deputado Joaquim de Castro. Está quieto no canto. Tá certo. Bom, é porque pelo menos aqui em Goiás, no Tribunal de Contas do município, esse entendimento é pacificado. Você não pode utilizar o recurso nunca, o de dezembro, aliás, o de janeiro, para pagar a conta de dezembro. Isso aí já está pacificado. Mas eu acho que respondeu para que se pague dúvida. Porque a dúvida que está tendo é o seguinte: parece que o ex-governador deixou o dinheiro e quando chegou no dia 10, então não deixou o dinheiro para pagar. Isso eu queria que respondesse. Eu afirmei bem categoricamente, não deixou recurso. Não deixou recurso. Disse que com a arrecadação do dia 1º do dia 10, poderia se pagar a folha. Não, tá bem. Tá bom? Bom, com relação à questão da CELG, o senhor acompanhou, lógico, essa tratativa toda da CELG. O Estado também não tinha uma dívida para com a CELG, numa confissão de dívida que foi feita, que foi feita ao longo dos anos aí, para poder capitalizar, até porque para capitalizar a própria CELG, não tinha também uma dívida do Estado para com a CELG também, que teria que fazer esse encontro de contas também. Deputado Joaquim, boa pergunta, e é até interessante isso. Acontece o seguinte, a situação é tão complicada e, ao mesmo tempo, fácil de talvez explicar. Em 2002, 2003, o Estado, existiu uma dívida, foi nesse período aí, tá? Não sei precisar, mas nesses anos aí. O Estado tinha uma dívida para a CELG em torno de 1.200.000. E foi feito uma operação de crédito, né? Onde foi lançado, registrou-se essa dívida, só que essa dívida do Estado para com a CELG foi registrada só na contabilidade da CELG. Está entendendo? Foi registrado na contabilidade da CELG. Não foi registrado na contabilidade do Estado, porque não tinha margem para endividamento. Isso causou um problema, e a CELG tentou fazer isso para ter um tipo para descontar isso aí, como o senhor mesmo disse, buscar esse recurso no mercado. Não conseguiu. Infelizmente, na época não se conseguiu fazer isso. Mas nós ficamos com um buraco muito ruim nas nossas contas, porque foi declarado, foi feito isso na CELG, certo? Mas não apareceu isso na conta do Estado. E isso foi ilegalidade grave. Quando o Ministério Público Federal descobriu isso, a STN descobriu isso, nós fomos intimados a comparecer lá, isso já foi no governo do Dr. Alcido, correndo risco de intervenção nas contas do Estado. Isso, inclusive, atrapalhou muito nossa negociação com a CELG, nesse período todo, para resolver isso. Nós só fomos conseguir contabilizar isso nas contas do Estado, e, inclusive, no orçamento enviado, existe lá, no orçamento de 2009, nós enviamos para a Assembleia, existe lá riscos o anexo de riscos para não se concluir, atingir as metas, essa meta de receita com despesa, que é a primeira meta do PAF, nós colocamos lá que nós estaríamos colocando foi em junho ou julho de 2010, que nós conseguimos lançar, está entendendo? A STN pediu, e nós lançamos essa dívida na contabilidade do Estado. E essa dívida já estava em quase 1,7 bilhão. Nesse período, nós estávamos preocupados de talvez não atingir a meta, porque atingimos, ela era até 1,8, ficou 1,82, mas quase não atingimos. Ela atrapalhou, assim, dificultou um pouco atingir essa meta, para contabilizar isso. Inclusive isso, uma das coisas que eu explicava quando eu estava falando brigando pelo contrato, o contrato era de 3,7 bi, certo? 1,7 bi só estava mudando de credor. O Estado já deve 1,7 bi para a CELG. Ele ia passar 1,7 bi, ele ia dever para quem? Para a Caixa Econômica Federal. Os 2 bis que eu vi realmente que incrementar a dívida. Esses 2 bi iriam para a Forte Capital. Para a CELG. Para a CELG.
Então, para eu poder entender, por que então que o senhor disse que se esse dinheiro era para capitalizar a CELG, eu não estou entendendo assim, por que o Estado teria esse crédito, ia receber o que disso aí para acertar e ajustar as contas do Estado? Porque é o seguinte, veja bem, nós íamos pegar esse 1.700 e íamos pagar o que devíamos à CELG, ok? Certo? A CELG, em contrapartida, devia ao Estado naquela época quase 900 milhões. Ele ia devolver esse recurso para o Tesouro do Caixa, pagando o que ela devia para o Estado de ICMS. Então ele ia capitalizar. E resolver uma operação só, resolver as duas questões. E digo mais, o senhor como ex-prefeito de Jussara, o município do senhor ia ser muito beneficiado, porque 25% disso ia para os municípios. O senhor falou aí na questão da encontro de contas. Eu acho muito pouco provável de acontecer encontro de contas. Porque como é que vai pagar? Você fazer hoje está em torno de 1 bilhão essa dívida já. 250 milhões vai para os municípios. O Estado tem isso em caixa? E o dinheiro do Fundeb? Então, quer dizer, só daí são 400 milhões de reais. Só antecipou a próxima pergunta. Justamente seria isso. Se deixa um resto a pagar, de quase 2 milhões. Aí processado ou não processado, outra história. Deixa a pagar 2 milhões. O Estado teria, em tese, com a CELG, 900 milhões. Desses 900 milhões, 25% só falou para os municípios. O resto, não sei se é 10 ou 15% para o Fundeb. Então, você sobraria em torno de 300 a 400 milhões para efetivamente para o cofre do Estado. Como que iria cobrir um déficit de 2 bilhões? Primeira coisa, resta pagar não é crime em lugar nenhum. Não. Tá? Eu não disse, como o deputado disse, eu não disse hora nenhuma que entregar ao Estado sem resta a pagar. Eu acho que eu queria que apontasse um Estado que não tem resta a pagar. Tá? Segundo, o que eu disse é que o dinheiro da CELG, o recurso da CELG, equilibraria as contas de maneira tal que nós cumpriríamos todas as metas, estaríamos com a folha em dia, o Estado estaria numa outra situação, bem melhor do que está. Eu não disse que ia entregar sem o Estado lá. Mesmo porque aquele valor de 2 bi que foi apresentado ali, eu não concordei com ele. Eu disse que ele tem coisas que eles não têm que ser abertos para a gente entendê-los. Tá bem. Bom, passando um outro passo. A questão da conta centralizadora. O que está chamando a atenção aqui dessa conta centralizadora é o seguinte, pelo que a gente está podendo perceber, é que mesmo esses convênios, esses empréstimos, como eu disse, do BNDES e tantos outros que foram feitos, esse dinheiro ia todo para essa conta centralizadora? Não. Não? Não pode. Mas o que eu não estou entendendo é o seguinte, por que então perguntar ao senhor que vinha pagando tudo corretamente, tudo correto, os funcionários recebendo o salário, como que chega já no mês de dezembro, dá esse desajuste, e o senhor disse que a verba, o deputado Geda sempre chama de verba carimbada, que é o que nós conhecemos também no nosso vulgar, é a verba carimbada, porque o que deixa a gente entender aqui é que o governo passado vinha utilizando nessa conta centralizadora todos esses recursos. Aí quando chegou no final do ano para fazer o acerto, não tinha o dinheiro, já tinha sido utilizado para pagar, foi de pagamento ou qualquer outra coisa, o governo teria, o que a gente imagina que teria, não, agora nós temos que fazer o ajuste. E chega e faz esse ajuste, paga essas empreiteiras, como o senhor disse. Então está deixando a gente, assim, levando uma conclusão aqui, a princípio, que isso pode ter acontecido. Pegou dinheiro de tudo quanto é lugar, ia para a conta centralizadora, pagava folha de pagamento, pagava outras coisas, cumpria tudo. Quando chegou no final, falou, não, agora o governo vai ser outro governo. Nós vamos ter que deixar as contas do Estado, pelo menos, aparentemente, tudo legal. Vamos pagar as empreiteiras. Não. De forma alguma, porque esse dinheiro do BNDES, como eu disse, o dinheiro os outros recursos, eles têm destinação específica e as contas são separadas, são contas de recurso próprio. O que aconteceu é o seguinte, a diferença é basicamente o que o senhor mesmo disse. Nós viemos dando conta de pagar a folha todo dentro do mês até o mês de novembro. Chegou no mês de dezembro, e nós para pagarmos essa folha, a partir do mês de julho, mais ou menos, porque aonde que eu fico preocupado com o governo atual? No final de 2008, quando começou a acontecer as questões da CELG e as questões com a crise mundial, nós estávamos conseguindo já diminuir a centralizadora, como eu falei para vocês, e nós tínhamos já condição em torno de 200 milhões já. Esse dinheiro todo foi embora.
pela questão da CELG. E também a crise mundial, principalmente a CELG deixou de recolher. Já em julho, acho que agosto de 2010, nós já começamos a ter dificuldade para arrumar recursos para pagar a folha. Pegamos dinheiro emprestado com o Tribunal de Justiça, chegamos a fazer algumas centralizações de algumas contas, nada diferente do que foi feito em 2006, na transição do Marconi para o Dr. Alcides. A diferença é que quem assumir no lugar do Marconi era o Dr. Alcides. E aí nós sabíamos que poderíamos manter aquilo para manter a folha em dia, que ele ia honrar os compromissos, inclusive com o Tribunal de Justiça. Como é que o Tribunal de Justiça ia emprestar recursos para nós pagar, foi como nós viemos fazendo, sabendo que ia assumir uma pessoa da oposição que poderia não honrar e talvez não, é bem que você não honraria esse compromisso. Por isso nós tivemos essa dificuldade. Já em 2006, durante a transição, nós fazíamos a mesma coisa, mas sabíamos que quem ia assumir era o governo da situação, que estava junto com a gente, que manteve, que honraria todos os compromissos que nós assumimos. Chegou em dezembro, como não veio o recurso da CELG, nós tivemos de realmente não poder fazer essa operação, porque o governo já fez. Está fazendo agora mês a mês, é ele que está se sucedendo e ele vai estar fazendo. Tá bem. Bom, para caminhar para aquilo que o deputado Luiz César Bueno, né, nos desafiou aqui, né, questão de pagamento irregular. Pagamento de? Irregulares. Algum pagamento pode possivelmente ter sido irregulares. O que o senhor falou que não conhece ainda o teor do parecer que o prévio que o Tribunal de Contas do Estado apresentou. Mas já tem um item lá que chamou muita atenção. Foi o seguinte, que tanto a Secretaria da Saúde quanto a Secretaria da Educação, as duas fizeram um convênio com a AGETOP para realizar obras, tanto de hospitais quanto de escolas, presume-se. E já em 2008, já da Secretaria da Educação, em torno de parece que 78 milhões, e da Secretaria de Saúde, um pouco menos, em torno acho que de 40 e poucos milhões. Bom, isso o Tribunal veio ao longo dos anos, tanto apareceu em 2008, no próprio 2009, fazendo uma advertência, por assim dizer, ao governo que fosse cumprido aquilo. E o que aconteceu? Não foi cumprido. Tanto é que uma das razões de parecer prévio foi justamente essa de não ter cumprido isso. Então, o que é que leva? Na AGETOP, esse dinheiro não está lá. Mas, para os índices dos 25% da educação, dos 15% que tinha que aplicar, dos 12% que tinha que aplicar em saúde, ficou aplicado. E, na verdade, esse recurso, ele não está na AGETOP e retornou para o Tesouro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja bem, eu não tenho conhecimento, que eu não estou lá para saber. Eu posso te afirmar o seguinte, a última informação que eu tenho é que esses recursos estão lá sim. Eles podem estar na centralizadora também, mas eles estão lá. E que o seguinte, a Fazenda ela não acompanha pagamento, convênio, isso não passa prerrogativa da gente ali. Mas, de qualquer maneira, a informação que eu tenho é que os convênios foram assinados, tudo correto, eles não aconteceram ainda por questões burocráticas, que a educação e a saúde não conseguiram aplicar os recursos da maneira como tinha se aplicado. A informação que eu tenho é que o recurso continua lá, que tem sido gasto devagar, de acordo com a necessidade, de acordo com a capacidade de execução dessas obras, tá? Mas que o recurso está lá, apesar de estarem na centralizadora. Tá? Eles não foram buscados para o Tesouro. Mas eu tenho, já chega a gente que está em CPI, começa a chegar documentos, a gente tem documento, depois eu vou solicitar ao senhor presidente que faça a requisição desses documentos, tanto do presidente da AGETOP, para que ele possa informar, porque foi apenas e tão somente escritural isso. Bom, não, é exatamente isso. Eu falando não existe o recurso está na centralizadora. Quando eu falo na centralizadora, se você for lá e buscar lá na conta da AGETOP, vai estar lá. Agora, infelizmente, está na centralizadora. Não está. Bom, houve, quando o senhor era secretário, no dia 30 de dezembro, um repasse no valor de 10 milhões de reais para a Universidade Estadual de Goiás. E isso foi repassado às 19 horas e alguns minutos do dia 30, já depois do expediente bancário. Questão de segundos, a própria UEG
passou esse dinheiro para a Fundação Cerrado. O senhor tem conhecimento disso? Por que é e para que era esse pagamento e essa destinação desse recurso? Não, eu falo para você, realmente foi passado, porque eu lembro um montante desse, não tem como não lembrar. Foi passado, sim. Agora, a destinação para que isso eu não tenho, porque não era competência. Eu tinha uma autorização para passar esse recurso e passei. Agora, para que ele vai ser aplicado e aonde, eu não tenho esse... Mas foi passado, só confirma? Confirmo que foi. Um valor desse eu não passaria sem saber, né? Jamais. Bom, para finalizar, a gente fica, às vezes, aqui pensando onde a gente quer chegar, e aqui na comissão a gente ninguém tem nada contra ninguém, de pessoal, de nada, mas tem alguma coisa, a opinião que o senhor daria é o seguinte: se uma empresa do Estado, para ela fazer um acerto de contas com a própria empresa do Estado, há necessidade disso aí, de contratação de advogados, para fazer de banco de advocacia, para fazer um acordo entre duas empresas do próprio Estado. Confesso que eu não sei não sei do que se trata. Porque é o seguinte, do jeito que o senhor está falando, do jeito que o senhor está falando, eu concordo com o senhor. Agora a gente tem que ver o que é que se trata. Porque é o seguinte, chegou, a gente está na CPI, não tem nada aqui, né? Eu não sei nem se é da administração do deputado Francisco Geda, nem sei se é, tomara que nem seja, que chegue informação. Por exemplo, a CELG tinha um acerto para fazer com a Metrobus, no valor de 926 milhões de reais. Não deve ser. Não, pois é não. Nesse montante? Um acerto. 926 milhões, um acerto para fazer entre... Não, eu não sei, eu tô aqui. Esse montante é muito alto para lá. Deve ser 906 mil. 926 mil, desculpa aqui, 926 mil, está aqui, desculpa. Então é o seguinte, o que é? E chega para a gente a seguinte informação, é o seguinte, que contratou-se uma banca de advocacia, e fez esse acordo com o CELG Metrobus, eu não sei quem é que tinha que receber de quem, se era a CELG da Metrobus da CELG, pagou-se uma banca de advocacia 92 mil reais à vista. E esse pagamento era um pagamento para ser feito, ou se a CELG tem pagamento da Metrobus para a CELG, e isso foi para fazer ao longo dos anos. Então isso que... São essas coisas que levam, talvez, as empresas públicas do Estado à situação que se encontra. Né? Então a gente acha curioso isso, eu estou só dizendo que chega. Então, só para ilustrar aqui a nossa fala, eu quero até lhe agradecer pela franqueza e pela a forma como o senhor, né, aqui, né, aceitou mesmo o debate. Com relação a esse pagamento aí, como você mesmo disse, é entre CELG e Metrobus, não passa pela gente, não passa pela fazenda, mesmo porque lá é tanta coisa, você não consegue acompanhar tudo, mesmo que talvez que passam por lá. Mas eu não tenho como dar nenhuma opinião, que eu não sei como é que foi que isso aconteceu, e não tem como falar para o senhor se está errado ou não. Agora cabe averiguar, né? Então, averiguar. Eu vou aqui depois ao presidente para, né, fazer a devida averiguação, atendendo a sugestão de Vossa Excelência. Bom, senhor presidente, o que eu teria para perguntar é justamente isso, não preciso vocês olhar nos meus olhos, que eu já vou lhe responder, que eu não tenho mais nenhuma indagação. Em seguida, deputado Thales Barreto. Bom dia, doutor Célio, pessoa que estimo muito, tenho muita consideração por Vossa Excelência, um amigo. Obrigado. Mas, doutor Célio, aqui eu preparei 3 perguntas e eu falo com um pouco de propriedade, que eu, o Geda, nós também fizemos parte do governo Alcides até março. Achei engraçado quando o deputado Geda colocou ali, quando o senhor recebeu o governo em março de 2006. Não, o senhor continuou no governo de 2006, até no mesmo lugar. Né? Na verdade, teve uma continuidade do governo, naquele período você não foi para secretário, sim, continuou como chefe de tesouro. Mas 3 coisas eu gostaria, pergunta simples, 3 coisas que eu gostaria de poder aqui me esclarecer melhor. Quando a gente fala antecipação, a gente tem outros nomes usados tecnicamente, mudança de data de CMS, alguma coisa. Houve, na realidade, no final de 2010, alguma antecipação de CMS nesse período o senhor era secretário da Fazenda? O senhor gostaria de entender isso em relação a isso. Não. Outra pergunta. Os números escritos no balanço geral de 2010, apresentados pelo TCE, são verdadeiros ou houve alguma falta de contabilização? Então, aqueles números apresentados que foram encaminhados ao TCE são números
que você concorda que eles são verdadeiros ou não? Porque houve uma discussão aqui, muitas vezes que esses números não seriam verdadeiros. O que fosse encaminhado parece que não está batendo. E gostaria, minha terceira e última pergunta, o senhor trouxe uma novidade relativamente interessante para nós. Que quando a gente fala desse empréstimo da CELG, nós vivemos isso, expectativa desse dinheiro vir, tem 2, 3 anos que vem, acabou não vindo. E foi colocado dia 9 de dezembro uma carta que fosse a responsável. Sinceramente, eu não acredito que foi essa carta que foi responsável. O senhor falou que o dinheiro estava aqui em relação, pelo que eu entendi, talvez eu possa estar errado. O senhor gostaria de saber se já chegou a vir ou ainda só virou na expectativa de vir? Não, seguinte, vamos lá. A primeira pergunta com relação a antecipação, não teve. Já afirmo, não, 100% não teve. Isso aí pode procurar que não teve. Nem mudança de calendário. Tá? Nem mudança de calendário? Nada, nada. No mesmo ano? Nada. Tá? No mesmo ano é até correto acontecer, você fazer... O que nós fizemos até uma mudança de calendário é o seguinte, a CELG, eu tentei te confirmar se isso foi feito mesmo, a CELG tinha o compromisso de pagar antecipado o ICMS. Quando estava pagando, até os presidentes chegou e falou assim, Célio, vamos, já que não está pagando mesmo, vamos voltar a CELG para a época certa. Aí nós até retrocedemos, até uma coisa ao contrário. Eu autorizei ele a fazer isso, não sei se ele fez. Foi a única mudança de calendário que foi feita. Nós retrocedemos, se isso realmente foi efetivado, quer dizer, nós atrasamos ao invés de antecipar. Com relação a Caixa Econômica Federal do recurso... Não, outro, você falou... O outro é referente ao balanço do 2010 apresentado ao TCE. É o seguinte, o balanço de 2010, quem apresentou, quem enviou ao TCE foi o governo atual. É até uma situação complicada, porque a gente não consegue fechar nossas próximas contas. As contas se encerraram dia 31 de dezembro, e nós, que estávamos na gestão, saímos. Nós não sabemos como é que o governo atual tratou essas contas. Isso é até uma coisa assim que, eu não sei passar por isso, tinha que ser mudado, eu acho, um pouco, porque a gente, pelo menos, ia participar para ver o que poderia fazer. Então, quer dizer, 100% das contas, quem tratou, quem enviou, quem fez tudo, foi o governo atual. Não sei de nada, não sabemos de nada. E com relação à questão da CELG, Thales, é uma coisa muito... É o seguinte, o contrato foi contratado e assinado, ele não foi desembolsado. O do recurso poderia chegar a nós aqui até 31 de dezembro. O expediente atrapalhou, sim. Atrapalhou e foi comemorado isso. Como se nós conseguimos atrapalhar, está nos jornais. Então, quer dizer, a gente tem que assumir o que a gente faz. Hoje está se vendo que o empréstimo da CELG era interessante. Eu já acho que era interessantíssimo. Quem só ia beneficiar com isso era o governo atual. Então, quer dizer, atrapalhou, certeza que atrapalhou. Foi uma infelicidade muito grande para todos nós, como goianos, como tudo. Espero mesmo que a CELG encontre um caminho, torço para isso, que o governo encontre um caminho com a CELG, porque eu acho difícil a administração sem a CELG, tá? Isso é um desejo do coração que isso aconteça para o governo começar a deslanchar. Tá? Doutor Célio, mas assim, esse caso da CELG, como a gente colocou, acho que tudo aconteceu se tivesse acontecido. Mas, por exemplo, por que então demorou tanto? Que, na realidade, essa expectativa desse recurso da CELG, ele foi muito longo até, né? Foi desgastante até para vocês que estavam vivendo o governo daquela forma. Aí, de repente, nós estamos falando de faltando 20 dias para encerrar um governo, né? E, de repente, transferir isso. Seria legítimo? Até eu estou sendo muito sincero. Não, está certo. Você está sendo muito sincero. Não, você está sendo, você respondeu com sinceridade. O governo do anterior do Marcon demorou 4 anos e não conseguiu. Tentou, foi tentado, você sabe. Inclusive a Assembleia aqui aprovou a venda das ações em 2003, tentou fazer alguma coisa, não conseguiu. Nós pegamos lá, fomos negociar na época, a maior dificuldade para sentar para conversar com eles. Eles não queriam nem conversar com a gente. Haviam 11 tratativas não cumpridas. Está entendendo? Existia essa questão que o próprio deputado lembrou aqui, questão do 1.200 que foi contabilizado pela CELG e não foi contabilizado nas contas do Estado, que isso atrapalhou muito. E, se você se lembrar, em 2008, enquanto o presidente da CELG era o Enio, chegou-se à conclusão, o Enio, junto com o governador, e na época o secretário Braga, eles anunciaram que tinha fechado a carta de intenções com o BNDES, aonde o BNDES compraria os 43% das ações da CELG. Ao chegar em Goiânia, passou 1, 2 dias, 3 dias, teve a quebra da Bolsa. Naquele momento tinha resolvido o problema. Aí teve a quebra da Bolsa. Com a quebra da Bolsa, estaca zero.
As ações da CEL que valia X, falaram menos que valia. Aí tivemos que começar tudo de novo. Foi quando surgiu aquela outra operação da RGR, tá lembrado? Operação da RGR, que no final a Eletrobras foi contra. Essa última negociação foi a terceira, que essa deu certo. Deu certo, caminhou, foi-se aos trancos e barrancos, mas chegou ao final e eu tive a ligação da Milena, o governador teve a ligação que o dinheiro vinha, porque a carta, o expediente chegou... Veio, né? Esse dinheiro, pelo que eu entendi... Ele não veio. Não veio, né? Não veio. Ela avisou que vinha, mas se esse expediente chegou um dia depois, meu amigo, teria vindo. Porque, não sei se vocês se lembram, eu me lembro disso, que isso era meu dia a dia. Era o dia inteiro respondendo sobre a questão da CELG e acompanhando isso o dia inteiro. Nós estávamos brigando lá com a ação do Ministério Público, no tribunal lá de Brasília, TSJ, não sei. Não, mas nessa última etapa eu estava lá no tribunal. O Ministério Público Federal tinha bloqueado. Nós estávamos aguardando uma liminar. Nós derrubamos aquela liminar. Derrubamos, comemoramos, mandamos, enviamos lá para a Caixa Federal. Ela nos visualizou, não, agora vai dar certo. Ela não me ligou, olha, está tudo ok, o recurso deve cair hoje à noite. Ainda não caiu o recurso, liguei, nós estamos com um problema aqui. Um expediente aqui da Comissão de Transição chegou e parou tudo. Aí foi o calvário que você viu. Vamos assistir um pouquinho só nisso, mas só para esclarecer, porque dia 9, para chegar o expediente dia 10 é meio estranho, né? Sério. Na realidade, porque o expediente foi assinado dia 9, entendeu? Eu acho que encaminhado dia 9, até esse procedimento chegar lá. Mas é porque eu de coração não acredito, porque eu acho que foi uma luta muito grande do governo desse empréstimo, e demorou muito tempo esse empréstimo para poder falar que ele ia sair, e realmente eu acho que as dificuldades são imensas e teria isso. Mas eu vou encerrar minhas palavras. Obrigado. Ok. Senhor secretário, mesmo presidindo a sessão, e dizem que presidente só tem direito a desempate, mas eu também quero me dar o direito de fazer 3 perguntas. A primeira, porém antes, algum deputado gostaria de fazer mais algum questionamento? Eu posso fazer minhas perguntas, se eu me permite? Pronto. Mas se Vossa Excelência sem querer, o senhor me dá a palavra. Secretário, o senhor confirma ou não se houve no governo de 2010 de Alcides Rodrigues, se foi cumpridas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal? Veja bem, baseado no critério que era feito anteriormente, nós tínhamos cumprido, porque a análise era feita em cima do balanço geral do Estado, não era por rúbrica. Inclusive, como eu disse para vocês aqui, nós não tivemos acesso ao fechamento das contas, mas no último dia, conversando com meus companheiros de trabalho lá, nós estávamos preocupados com isso. Aí eles falaram, olha, Célio, vai dar para cumprir, vai dar tudo correto, acho que vai dar tudo certo. Só que realmente ficou positivo a conta, o balanço. Mas, infelizmente, o critério mudou, ficou um critério por conta, e por conta a gente não cumpre. É aquilo que eu falei. Se fosse baseado no que foi no passado, nós teríamos cumprido. Eu acho bom, se isso a partir de agora vai ser desse jeito, e o que está sendo feito agora não está sendo contra a lei, não, está sendo de acordo com a lei. Só que no passado não era, entendeu? Então, pelo que Vossa Excelência está dizendo, o tribunal teve 2 medidas, né? Uma, essa última, ele, ao fazer os análises das contas de Alcides Rodrigues, ele fez em cima do que a lei exige. Eu não posso dizer que ele fez 2 medidas, eu poder falar isso se nesse ano ele não usar o mesmo critério. Se a partir de agora ele passou a usar esse critério, então ele está correto. Agora, se no ano de 2011 ele voltar ao critério passado, aí ele usou 2 medidas. Do contrário, ele está seguindo a lei, mudou-se da última hora a forma de analisar, certo? Mas se ele mantiver isso para os próximos anos vindouros, ele está correto e não mudou nada. Então o senhor confirma que o tribunal cumpriu com a lei, ou seja... Confirmo. O senhor pode me explicar à CPI se as metas fiscais foram cumpridas de acordo com os acordos firmados com a Secretaria de Tesouro Nacional?
Não. No novo eu te falo que me parece que cumpriram só 2 metas das 6. No entendimento do senhor... E eu estou falando isso baseado no que me informaram, viu? Porque eu não tenho esses números também não tenho esse dado, baseado até que não foi o próprio secretário que disse aqui. Dentro do entendimento do senhor, o empréstimo no montante, como era aquele firmado com a CELG, o senhor não acredita que pode o governo federal ter tido dificuldade de repassar o dinheiro para a CELG exatamente pelo não cumprimento dessas metas fiscais? 100% não, porque as metas fiscais são referentes ao mês do ano 2010 e começa a valer a partir de agora. Inclusive, deputado, quando nós vimos que o recurso não vinha, na última semana, houveram sugestões para que nós cancelássemos o contrato. Eu fui um dos que falei, não, acho que o contrato é muito bom para o Estado de Goiás, deixa o contrato passar para o próximo ano, quem sabe o governo consegue. Se o governo tivesse conseguido, ele poderia fazer esse contrato acontecer no mês de janeiro, fevereiro, até quando a STN não declarasse que as contas estavam erradas. Porque não tinham cumprido as metas fiscais. Porque se analisa por exercício. Mesmo porque, com o recurso da CELG chegando, as metas fiscais seriam todas cumpridas para esse ano, que era o que estava valendo. A última pergunta. A CELG, o senhor disse que tinha lá uma dívida mensal em torno de 40 milhões de impostos a ser pagos para o Estado. Pelas informações, a CELG não recolheu esses impostos. Não caracteriza aí, por parte das autoridades do Estado, uma renúncia de receita? Veja bem, eu disse que a CELG ela deixou de recolher em torno, eu não tenho como precisar, porque um mês é um pouco, um mês é outro, tal, acho que em torno dos 40 milhões por mês. Renúncia de receita. O que acontece é o seguinte, o Estado tinha 2 opções, que é o que está acontecendo agora. O governo atual também não está recebendo. Desculpa. Ou o Estado obrigava, ele poderia obrigar a CELG a pagar, aí a CELG estaria quebrada de vez. Ou apostar na solução da CELG. Nós apostamos, arrumamos uma solução, infelizmente ela demorou para chegar logo próximo e o governo atual não quis. O governo atual está apostando também que vai conseguir resolver a questão da CELG. E eu torço por ele. Porque, como ele não está cobrando esse CMS da forma integral, ele está de uma forma ou outra apostando que a CELG ele vai encontrar um caminho para a CELG. Até porque, antes de passar as palavras para os deputados, para as finalizações, eu quero fazer esse questionamento sobre a renúncia de receita para os próprios técnicos do Tribunal de Contas, que auxiliam essa CPI, para que realmente os técnicos possam nos informar de forma clara e jurídica, no caso, do parecer exclusivamente técnico, que a CELG não repassamos o imposto, que seja ele o valor que seja, 40, 30, 50, e o Estado não cobrando, se isso caracteriza renúncia de receita. Seja nesse governo, seja no governo passado, seja em qual governo que for. É um pedido que o deputado Cláudio Meirelles vai formalizar para que os técnicos possam responder. Só para te informar uma coisa aqui, só desculpa te dar uma parte. Nós, quando secretário da Fazenda, nós autuamos a CELG, tá? Ela foi autuada por não estar recolhendo, que era uma obrigação que a gente ia fazer, porque mais do que isso era impossível. Ok. Algum deputado gostaria de fazer alguma pergunta? Finalizamos a inscrição. Deputado Francisco Geda. Secretário, eu ouvi com bastante atenção uma afirmação de Vossa Excelência que me preocupou, assim como algumas do secretário Zé Caio Siqueira também me preocuparam. Quando você disse que no governo Marconi foi apresentado um balancete da CELG com resultado positivo
quando na verdade ele não era resultado positivo, e sim negativo. Então, pelo que eu entendi, foi feito um acerto ali nos números e passado um batom para que a CELG mostrasse realmente na sua administração um balancete positivo. Eu fiquei preocupado com isso, porque isso aí não é coisa normal de se fazer. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse melhor essa questão da CELG e do balancete positivo, quando na realidade ele era negativo. Pelo que eu entendi. Eu nunca vi nenhum balancete da CELG para dizer se está positivo ou negativo. Eu não disse isso. Eu só disse que a CELG, naqueles anos lá, ela fez uma operação, isso é pública, inclusive, já foi divulgado isso. Ela fez o Estado reconheceu a dívida que tinha para com a CELG, e a CELG lançou na sua contabilidade, só que, infelizmente, o Estado não tinha margem de endividamento para lançar na dele. E ficou a dívida reconhecida na CELG e não reconhecida no Estado. Isso causou problemas, tem documentos, o Ministério Público Federal, com a STN, uma série de questões que atrasou, inclusive, a negociação da CELG. Agora, se esse balancete ficou positivo, se isso foi fraude, isso eu não afirmei, porque eu não sei disso, nunca vi. Então, eu estaria sendo aqui leviano falar qualquer coisa nesse sentido. Esse reconhecimento pelo governo da dívida, como Vossa Excelência disse, é normal, é correto esse procedimento, ou esse procedimento não é correto? Porque Vossa Excelência disse que, inclusive, atrapalhou muito esse balancete aí, esse reconhecimento do Estado, atrapalhou, inclusive, o empréstimo da CELG. A dívida existia e o reconhecimento é correto. Acontece que faltou-se, então, para ficar totalmente correto, aí ficou incorreto, na hora que não tinha margem para reconhecer essa dívida no balanço do Estado, nas contas do Estado, né, na margem de endividamento. Mas a operação, se tivesse acontecido isso, tivesse tido margem para o endividamento do Estado, a operação seria correta. Infelizmente, do jeito que foi feita, ela ficou incorreta. E por isso até que nós fomos penalizados com isso. Mais algum deputado gostaria de fazer qualquer questionamento? Deputado Luiz César Bueno, do Partido dos Trabalhadores, com a palavra. Senhor presidente, apenas para demonstrar aqui a minha preocupação, quando o deputado Dr. Joaquim levantou a questão relacionada aos recursos da AGETOP, carimbado para a construção de escolas, unidades de saúde. E nesse aspecto se ressaltar o seguinte: o secretário foi muito preciso nessa indagação. Se o Estado tem uma empresa que tem por finalidade executar obras, não vai permitir ao outro órgão que venha executar obras, tem que passar para o órgão afim, que é a AGETOP. Eu fiquei um pouco preocupado porque os recursos, quando são carimbados, eles precisam ficar numa conta específica. E todos os pagamentos são feitos baseado nas medições, nas despesas para aquela conta específica daquele objeto, seja uma creche, uma escola, uma ponte. Os recursos do governo federal são monitorados pelo Ministério Público Federal, também monitorados pela Controladoria Geral da União e severamente apurados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Aliás, o governo de Goiás encontra-se hoje inadimplente com a Secretaria do Tesouro Nacional, impedidos, inclusive, de receber recursos de convênio. Talvez o doutor Joaquim conseguiu aqui explicar por quê. Que, veja bem, em 2003, na época do então governador Marconi Perillo, Goiás recebeu uma punição severa do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, através de um parecer do conselheiro relator Edson Ferrari, que diz o seguinte: ele apresentou 19 ressalvas, condenando as contas do governador, e uma das ressalvas diz que foi feito um repasse
de 8 milhões da conta que movimenta os recursos do Fundef, na época, para a Secretaria da Educação para a Secretaria da Fazenda. Eu entendo aqui Secretaria da Fazenda como a chamada conta centralizadora. E o secretário Dr. Célio colocou muito claro aqui, não cabe a conta centralizadora absorver recursos carimbados, recursos de convênios. Recursos do governo federal são carimbados para os fins específicos. Então, se hoje existem recursos do governo federal, recursos carimbados para convênio na conta centralizadora, isso poderá gerar uma consequência muito grave para o governo do Estado de Goiás, e cabe a essa comissão averiguar esse posicionamento colocado. E o secretário, sou solidário, secretário, quando Vossa Excelência fala a questão dos critérios. Porque, veja bem, houve governador de Goiás, especificamente o governador Henrique Santilo, que deixou 7 folhas de pagamento sem pagar. Imagina o servidor ficar 7 meses sem receber o salário. Isso ocorreu naquela época. Inclusive, o atual governador era chefe de gabinete do então governador Henrique Santilo. E deixou 7 folhas sem pagar. Agosto, setembro, aliás, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º. Naquele momento não existia a exigência mas de nem responsabilidade. por isso as contas foram rejeitadas.